Então pronto, estamos aqui começando a nossa aula. Sejam bem-vindas aqui a mais uma aula online aqui no espaço. Hoje vamos trabalhar aqui o tronco do nosso rapaz. Nós vamos começar por ele despido e depois então passaremos aqui ao nosso rapaz vestido. Aqui ele anda. Aqui. Estava a olhar para a janela. Ou seja, vamos trabalhar toda a parte de cima. Então, o material que vamos necessitar: boneca de amido, cola, CNC em pó, um lápis, pincel, esteca de rodas, cone estrela, bulbo, aqui a nossa esteca de quilting e esteca de veios. O rolo, papel de cozinha, uma tesoura de lâminas paralelas, é bastante importante, e não muito grossa, ou seja, seja assim uma tesoura bem pequena de lâminas finas. Uma flor, um bico de pasteleiro 2, 1,5, um número de bico pequenininho. E das pastas precisamos de branco, preto, tom de pele e uma cor, ou seja, a cor é só para fazer algum pormenor, ou uma gravata, ou um lenço, uma flor, para colocarmos aqui no casaquinho dele. Então, se quiserem, comecem por pegar num pedacinho de pasta branca e vamos passar aqui na nossa bancada e podem também passar na vossa mão. E vamos começar aqui então pelo tom de pele. Nós vamos necessitar para o tronco de 70 gramas. Podem usar pasta de modelar ou pasta de açúcar com CMC. Para trabalharem melhor, principalmente agora que está mais calor, quem trabalhar pasta de açúcar com CMC, o ideal é adicionar-lhe um pouco antes de começarem a trabalhar, para o CMC começar a ativar e depois ser mais fácil para vocês trabalharem. Vou amassar muito bem a pasta antes de começar a trabalhar, depois então começarmos a tirar todas as pregas. As pregas ajudam se vocês pressionarem um pouco na zona onde tem a prega ao início, ou, por exemplo, vamos fazer um tronco que depois, posteriormente, vamos vestir, que neste caso é mesmo o que vamos fazer. Então, se soubermos que as costas vão ficar tapadas, podemos então colocar essas pregas numa zona que não será visível. Então, a diferença aqui entre o tronco do homem e da mulher é que é um tronco mais em trapézio, ou seja, um tronco assim. Mais largo em cima, mais estreito em baixo. Então, começamos por fazer um rolo, usando a palma da mão. E aqui podem se guiar pelo tamanho do rolo. Será mais ou menos aqui o tamanho que está no vosso molde. E o que nós queremos é alargar a parte de cima e estreitar a parte de baixo. Como o nosso corpo não é um cilindro completo, ou seja, ele é sempre um pouco achatado, nós, além de estreitarmos aqui esta parte de baixo, vamos depois achatá-lo um pouco. Usem o mais possível a palma da vossa mão e estiquem-na bem, que assim não tem tendência, ou seja, os dedos quase que arrebitam para cima, não tem tendência a usar os dedos. E vamos achatá-la. Trabalhando então aqui o trapézio. Posicionar aqui para vocês verem. Seja mais largo ali em cima. E mais estreito na cintura. Então aqui nós vamos trabalhar um pouco aqui primeiro as costas. Vamos lhe pôr aqui uma ligeira lombar e aqui trabalhar um pouco as omoplatas. Ou seja, achatamos um pouco esta parte mais larga aqui no topo. Faz o género, eu já vos vou mostrar de lado, fica o género de uma rampa. Deem isto aqui. Então aqui será a zona das omoplatas, é um pouco mais larga e aqui na parte de cima é um pouco mais estreita. Então aqui dá um toquezinho com a palma da mão. E aqui embaixo pomos a lombar. Nada de muito acentuado.
vocês virem aqui no nosso molde isto e isto. Então, podemos aqui, na zona da lombar, vou pôr aqui um pouco de amido. E suavizamos essa marcação. Queremos mesmo que fique como está aqui. Suave aqui, esta subida. Ou seja, primeiro rolamos e depois então até podemos quase que fazer aqui uma massagem nas costas do nosso rapaz. Aqui na parte da frente, nós vamos estreitar, assim como estreitamos aqui atrás, vamos estreitar aqui um pouco à frente. E o estreitar pode ser quase como os dedos fizessem uma pinça aqui, apertamos um pouco. Porque à frente também queremos que ele fique ligeiramente em rampa, para fazer a parte do peitoral. Muito suave, ou seja, não tanto como na mulher. Ou seja, aqui em cima está mais fino. E é a partir daqui que vamos trabalhar então o pescoço. O pescoço, nós vamos com os dedos empurrar assim para o meio, sem fazer muita pressão. Suave, porque senão criou aqui uma ruga nesta zona da frente do pescoço. Quando ela começar aqui a ficar mais pequenina, quando eu quase consigo pegar nele, quase eu começo a rolar. Puxam para cima nesta posição e vão rolando. Se ficar um pescoço muito, muito grande, podem sempre retirá-lo. Mas aqui nesta fase, ou seja, pescoço. Aqui podemos já ajustar o tamanho aqui do nosso tronco. Aqui uma ligeira cintura, nada acentuado, muito suave. E o mais importante de tudo é ver se ele serve nas nossas calças. Ou seja, eu vou trazê-las para aqui. Ou seja, ter a noção se ele encaixa, está à largura das calças, não sai para fora. E se a altura também está agradável. Então, normalmente dá para nós pormos um tronco com uma cabeça aqui ao lado. Este aqui está ligeiramente grande, por isso eu vou cortar um pouco em baixo, porque se eu puser uma cabeça vai-me passar as calças. Eu quero que o tamanho das calças dê mais ou menos para o tronco e para uma cabeça. Eu vou-lhe cortar aqui só um pouco em baixo. Vejam aqui se esta zona ao lado do pescoço se é igual de um lado e do outro, se tem o mesmo tamanho. Então vamos marcar aqui a zona dos peitorais e podemos seguir aqui o nosso molde. Ou se isto já estiver diferente, ou seja, o tamanho já está um tamanho mais pequeno, nós dividimos mais ou menos em 3 aqui o nosso tronco, o peitoral será aqui num terço. Podemos mesmo fazer aqui uma linha muito suave. Eu não sei se vê com tanta luminosidade. E aqui a meio, para marcar mesmo o meio do peito. Então, marcamos aqui um terço, para marcar aqui o peito. E fazemos uma linha para cima no meio. Então, ao marcarmos esta parte, aqui é mesmo só para marcarmos, para termos noção de onde é que ele vai ficar. A seguir, com esta colherzinha, vimos daqui, do meio, e reparem, ela não está assim, ela está ligeiramente a subir ali pelo meio do peito e balançamos, pela marcação que fizemos, um pouco ali para o lado. Muito suave, só isto. Não estamos a trabalhar o peito de uma mulher, por isso é mesmo muito suave, não pressionem demais para baixo. Viramos o corpo ao contrário e fazemos o mesmo. Encaixamos a esteca
ligeiramente assim, endireitamos e rolamos um pouco para o lado. E agora vamos pressionar para baixo, aqui, ao pé da marcação, que é para o peito destacar. Ou seja, sempre que fazemos estas linhas, o intuito é, ao pressionarmos um pouco para baixo e queremos destacar esta parte, esta aqui baixamos e esta sobe automaticamente. E dá para ver assim de lado que ele já tem ali um relevo, a zona do peito. Então, vamos trabalhar aqui os abdominais. Então, nós podemos aqui desenhar um pouco as costelas, assim, duas linhas aqui na diagonal, quase como está com o desenho, usando esta parte de baixo. Eu vou só mostrar-vos, ou seja, aqui é reta e aqui é arredondada. Vamos usar a parte redonda para marcar aqui esta zona. E agora vamos trazer uma linha para cá e uma linha para cá. Mesmo como está no desenho, usando a mesma parte de trás. E com a do meio, peço desculpa, com outra ponta mais fina, este lado aqui que quase parece que corta, fazemos aqui uma linha central. Uma linha central que nem começa em cima e nem termina em baixo, ou seja, começa ali e termina ali a meio. E vamos suavizar estas laterais e ao calcarmos para baixo, a zona abdominal também salienta, vem ali aquele altinho, salienta para fora. Ou seja, baixamos estas partes aqui. E depois vamos fazer então o six-pack. Aqui podem usar esta da colherzinha, formato de colher. 1 e 2 linhas. E do outro lado, 1 e 2 linhas. E vamos suavizar. E aqui uma terceira em baixo para fazer os 6 abdominais. E mal terminam ali os 6 abdominais, nós vamos colocar aqui o umbigo. Vamos usar a esteca, aqui, nesta posição. Vamos picar no meio e ao inclinarmos assim a esteca, ela levanta ali uma pontinha do umbigo. Ou seja, ela entra e estão a ver aquele altinho ali a subir do umbigo? E sobe ligeiramente. Quase como fazemos nos cantinhos da boca, os sorrisos, entra e levanta ali um pouco. Então, a seguir, nós vamos aqui para a zona do pescoço e vamos usar a mesma parte da esteca, esta aqui mais redondinha, e vamos posicionar aqui no centro, e é uma pressão muito suave. Muito suave. Marcamos o meio, depois aqui do lado quase como se fosse aqui para cima do ombro, de um lado e do outro. E logo a seguir, outra linha muito suave, ou seja, esta e depois baixa e faz aqui esta zona aqui. Não sei se conseguem ver bem. Deixem-me marcar aqui deste lado. Aqui em baixo podemos ainda fazer um pormenor, que é aqui estes ossos que às vezes se notam quando os homens fazem bastante exercício aqui nas zonas abdominais, isto aqui, que é só com os dedos pressionar um pouco para baixo e para cima. Isto partindo do princípio que ele vai estar com os calções bem descaídos e que isto vai ver tudo. E vamos já colocar aqui o nosso rapaz nas nossas calças. Então, como é que nós calculamos? Vou virá-lo aqui de costas. Isto são as costas e isto são as costas. Então, o meu palito tem que sair ali pela cabeça. Então, eu vou só pressionar aqui um pouquinho na pasta. É para eu saber que ele tem que entrar aqui deste lado
e ir ligeiramente na diagonal em direção ao tronco. Então, eu pego noutro palito e vou daqui de cima, desde o meu pescoço, ligeiramente na diagonal, e eu quero que ele vá sair por ali. Vamos colando. Usem as vossas mãos para apoiar ligeiramente e sentirem. E aqui está ele. Vou passar então um pouco de cola, não só aqui na base, mas também aqui no palito. E vou inserir. E aqui temos o nosso rapaz. O pescoço está um pouco grande, eu já o vou retirar, mas às vezes até é mais fácil deixá-lo secar um pouco e depois então fazer esta operação. E vou colocá-lo aqui de lado. Eu depois, antes de começar a fazer o braço, eu vou fazer uma mão grande. E só depois então é que vamos fazer o braço, para praticar. Então, aqui na nossa mão gigante, nós vamos começar pelo formato de gota, ou seja, vamos rolar a bolinha. E vamos querer achatar esta parte mais larga, que será a zona dos dedos, aqui será a zona do pulso. Vamos achatar assim, pressionando para a frente. E o ideal às vezes é amparar aqui o movimento, ou seja, os dedos não pressionam, só estão mesmo aqui para não deixar que a pasta alargue para os lados e faça quase uma mão raquete. E queremos achatar para a frente, ou seja, queremos que a zona dos dedos fique mais fina e que a zona da palma da mão fique mais carnuda. Ou seja, isto, aqui mais largo, aqui mais fino. E que a nossa mão fique assim sobrecomprida, em vez de redonda. Quando estamos a fazer tanto os braços como as mãos, convém manter o par um ao lado do outro, para controlarmos os polegares, ou seja, que eles estão aqui virados para o meio. Aqui, como primeiro só estamos a fazer mesmo uma. Vamos dar um primeiro corte, que será um corte aqui, que tem quase o desenho do número 1. E este primeiro corte é muito importante que seja mesmo chegado ao lado do polegar. Se vocês o fizerem muito para dentro, vai parecer quase uma pata de caranguejo, uma pinça de caranguejo. Ou seja, se eu o fizer aqui, vai parecer uma pinça de caranguejo. Se isto acontecer, quer dizer que vocês fizeram muito chegado ao meio o primeiro corte. É aqui mais no cantinho. É um corte que tem um corte bastante fundo, vejam, é este aqui. Os outros todos estão um pouco, vão só até aqui abaixo. Isto, olhando para a minha mão, os outros cortes vão um pouquinho acima de onde bate o meu polegar. Ou seja, posso cortar um pouquinho mais. Então, os outros 3 cortes, eu vou começar por um. E será daqui a aqui eu vou encontrar o meio. E mais outro. E mais outro. Aqui, vocês até podem dar aqui uma ligeira inclinação à vossa mão, assim na diagonal. E agora, cada dedo, nós vamos pegar nele e vamos rolar. Pegamos neste e rolamos. Se eles ficarem, em vez de ficar, se notar este corte, eles ficam tubulares, ficam todos redondinhos. Aqui não queremos que fiquem quase como umas pontas dos dedos de uma bruxa, por isso tiramos o pontiagudo, se ele tiver a ficar, que vai acontecer mais em dedos pequenos. E outra coisa, nós não queremos pôr os nossos dedos aqui no meio, porque neste eles cabem, mas quando tivermos aquelas mãozinhas pequeninas, as nossas mãos não vão caber aqui. Então é um dedo em baixo e outro em cima e cola. Só este movimento assim, suave. E aqui o nosso pequenininho. E voltamos a juntar todos os dedos.
Aqui podemos definir o pulso, rolando, quase como fizemos com o pescoço. E agora vamos trabalhar alguns pormenores aqui na mão, como por exemplo, aqui, nesta zona, vamos trabalhar esta almofadinha, vamos colocar aqui a esteca e vamos empurrar ligeiramente aqui o dedo, isto. E aqui vamos dar uma ligeira curvatura aos nossos dedos, para eles parecerem mais naturais. Aqui ela é uma mão grande, ou seja, poderíamos fazer aqui algumas linhas da nossa mão, mas nas mãos pequenininhas acaba por não se ver. E agora vamos mesmo passar para uma mão bem mais pequena. Vamos fazer o braço todo de uma vez e para isso vamos precisar das 35 gramas de pasta para os 2 braços. Vamos tirar aqui todas as rugas e vamos fazer aqui este rolo. Então, estamos a fazer o braço, a seguir vamos fazer, quase como quando formos vestir o rapaz, vamos fazer o do lado, que é a manga. Mas o formato é sempre um rolo. Nós vamos deixar a zona do meio, que é a zona do ombro, que nós queremos mais volumosa. Então, começamos por o rolo. E só depois de termos o rolo assim, mais formado, é que começamos então aqui a afinar as pontas. E vamos cortá-lo ao meio, aqui na diagonal. E vamos posicionar então um ao lado do outro. E vamos começar por trabalhar a parte de baixo, ou seja, a parte do pulso. E o ideal é marcarem logo nas duas ao mesmo tempo. Para quê? Para ficarem com 2 mãos iguais. E vamos trabalhar nelas em simultâneo. Ora marcamos numa, ora marcamos na outra. Vamos pegar aqui nela e rolamos entre os dedos para definir o pulso. Naquela marcação que fizemos. E voltamos aqui a esta e repetimos o processo. Este vale que fica aqui, nós queremos desfazer aqui ao longo do braço. Então colocamos aqui na mão e uma ligeira pressão só para distribuir, não tirando a zona do pulso, por isso é que ele fica aqui de fora. Nas duas e voltamos a pôr uma mão ao lado da outra. Isto está virado para dentro, imaginando que está aqui o tronco no meio. Então vamos aqui achatar a mão e ajuda, mais uma vez colocamos aqui os dedos, que é para não ficar uma mão raquete. Ou então vão controlando aqui de lado. Nós queremos puxá-la para a frente e queremos que a parte dos dedos seja mais fina, quase como se tivesse uma rampa. Mais fina e um pouco mais larga aqui atrás, na palma da mão. E repetimos o processo na outra, mas essas são as duas mais ou menos do mesmo tamanho. E vamos começar a cortar. Então, polegar, aqui no cantinho, retiro o mesmo processo que eu vos mostrei na mão grande, primeiro a direito e na diagonal. E ficamos com o polegar. Depois dividimos este espaço ao meio, o corte mais em baixo do que o primeiro que fizemos. E novamente aqui ao meio, e novamente aqui ao meio. Se sentirem que ele está pouco na diagonal, às vezes podem acertar aqui as mãos. Repetimos o processo aqui nesta. E depois, cada dedinho, vamos então trabalhar aqui. Suavemente. E vamos pondo assim para o lado, parece que ele quase que parte. Depois vamos aqui aos outros. Entretanto, os nossos braços foram crescendo. E nós vamos ter que ver o tamanho deles. Então, se vocês se colocarem de pé, ou se estiverem sentados, têm uma noção até onde é que vão os nossos braços. E se estivermos de pé, eles são bastante longos. Eles vêm mais ou menos até aqui à zona da anca. Por isso, se eu tiver que tirar aqui excesso, e vou ter que tirar aqui um pouco de excesso de braços, eu acho que vou ter que acertar este molde, porque eu não sei onde é que fui buscar os 35, se calhar queria dizer 25 gramas.
Deixem-me cá ver. Então, ao acertarmos um braço, vamos colocar o outro ao lado e vamos acertá-lo também. Para eles ficarem os dois iguais. Então, este acerto é muito importante que vocês o façam antes de marcarmos o cotovelo. Porque se fazemos o cotovelo e depois é que vamos verificar se o braço fica bem no nosso manequim ou não, o que acontece é que se tivermos que retirar, o cotovelo depois vai ficar na posição errada. Então, antes de fazermos o cotovelo, vamos ver se o nosso braço está com o tamanho ideal. Sem dúvida, eu acho que está mesmo aqui um erro, não é 35, é 25 para o braço. Eu depois ver se retifica aqui no molde e vamos marcar então aqui a zona do cotovelo. O cotovelo, se vocês o vão pôr dobrado ou esticado, é muito importante que vejam para onde é que ele está a apontar. Ou seja, se o meu cotovelo, agora não dá, eu vou-me pôr aqui de pé, não sei se dá visualmente para vocês verem, mas se eu colocar a mão à cintura, o meu cotovelo pode apontar ou para o lado direito ou para trás. Depende da posição que eu me quero colocar. E isso é muito importante. Deixem-me destacar aqui o vídeo. Ou seja, esta parte aqui. Se ele aponta para trás, assim, é mais à varina. Parece que eu estou aqui, assim, a dançar. Mas posso pôr numa posição mais de, quase de modelo e ponho então para trás o cotovelo. E essa parte é muito importante, porque às vezes parece que o cotovelo quase está partido para a frente e que não é fácil nós apontarmos o cotovelo para a frente. Por isso vocês têm que ter muita atenção quando se querem colocar um cotovelo virado. O que é que devem fazer? Antes de marcarmos o cotovelo, e vou encaixá-lo aqui de lado, isto, e vou pensar, ou seja, eu quero o meu cotovelo apontado para trás. Eu quero que ele venha assim. E vou ver a zona onde é que o meu cotovelo vai apontar. Ele vai ter que estar a apontar aqui para trás. Então, eu pego no braço, a meio desta parte, ou seja, daqui a aqui, eu vou rolar. Vejam que eu coloquei a palma da mão para cima, vou rolar. Estreito aqui um bocadinho de lado. Muito semelhante ao que fizemos no joelho, nas pernas. O movimento é igual, rolar e estreitar. E vou então virá-lo para trás quando vou dobrar. E aqui eu posso dar um ligeiro belisco. E vou marcar aqui os meus músculos, salvo seja. Ou seja, esta zona aqui, usando aqui a parte de trás da esteca, mais redondinha, vou rolar. E já tenho ali um músculo. Então, eu quero que esta parte que salta à vista, então suavizo aqui do lado contrário. Aqui no meu antebraço, também podemos fazer uma ligeira marcação, aqui que vem do cotovelo, esta linha aqui. Pronto, se quiserem fazer músculo, é só pressionar um pouco, passado um tempo isto amolga e fica musculado. Ou seja, pressionar aqui um pouco com a esteca. Vem da linha, é quase como se fosse a direita um pouco, daqui do cotovelo e traz uma linha. Então daqui e suavizamos. E vamos pegar aqui no nosso homem e vamos então colar. Neste caso, nós vamos fundir a pasta. Como ela está fresca, nós acabamos de fazer esta parte, nós vamos conseguir fundir a pasta uma na outra. Então pegamos num pouco de cola, colamos. Lembrem-se que o ombro é cá bem em cima, não o deixem achatado. Eu vou só dar aqui uma segurança embaixo à minha mão, só para ela não cair por aqui abaixo.
Eu vou umedecer ligeiramente as mãos, ou podem mesmo usar o pano e umedecer esta zona com água. E usando esta parte da esteca, o que vamos fazer é deslizar para cima da pasta. Vamos fundir toda a pasta aqui à volta. Usando a água, ou seja, é muito importante passarem um pouco de água. E ele está todo fundido. Ou seja, o ideal é fazer tudo seguido, ou seja, tronco e braços, para a pasta ainda estar fresca e vocês conseguirem fundir. Estes paninhos são ótimos, vocês conseguem passar apenas um pouco de água e não se nota nenhuma parte da junção. Tem que ser com água, não com cola, usar sempre a água. Eu só vou pôr um braço, porque nós a seguir eu vou retirar este braço e nós vamos vestir o rapaz. Por isso eu não vou pôr os dois, ou seja, nós vamos necessitar deste belo tronco para vestir os próximos passos, que é vestir a camisa, o colete e fazer o casaco. Então nós vamos precisar aí de um pouquinho de pasta branca para fazer a camisa. Vocês têm o molde da camisa aqui, mas eu vou-vos mostrar como é que não necessitam de retirar este molde. Mas poderiam pegar num papel vegetal, recortar e tirar todo esse desenho. A pasta não necessita de ter CMC, pode ser pasta de açúcar simples. O importante é que quando a estiquem, ela não seja muito grossa. Pensem sempre em tecido. Nem muito fininha, que se veja depois ali o tom de pele, mas também não muito grossa. Eu vou cortar aqui um pouco, só o excedente, nós não vamos necessitar dela toda. Então, para calcular a quantidade que precisamos, nós precisamos de um retângulo que tapa a barriga e que venha ligeiramente até à zona do pescoço. Eu vou marcar por aqui porque eu quero que se veja o pescoço por cima. O comprimento está bom. Não preciso de vestir o rapaz todo. Então, vou retirar aqui na lateral, mais ou menos na zona dos abdominais, vou fazer uma linha. Porque eu não vou vestir completamente com uma camisa. E se uma pessoa não tivesse que tirar o fato durante o dia, até podia ser tudo completo. Casaco, colete, camisa. Era tudo juntinho, é mais ou menos aquilo que a gente vai fazer. Ou seja, precisamos de um retângulo. E vamos lá testar aqui outra vez. E nós queremos que ele abrace ligeiramente aqui para dentro da zona dos ombros. Por isso é que no molde tem essa reentrância. Ou nós podemos simplesmente depois esticar quando colarmos. Então vou retirá-lo. Vou aplicar cola nesta zona toda aqui à frente. Um pouco aqui nos ombros. E vou puxar aqui, ligeiramente para cá e para cá. Isto porquê? Porque quando formos a vestir o casaco, nós não queremos que se note que não existe camisa aqui. Quando estamos a falsear, puxamos um pouco. E aqui ajustamos. No molde eu vou aqui esticar a minha pasta cinzenta, escura. Quando vocês estão a colocar as peças a vestir aqui, neste caso, o boneco, a maneira como vocês devem pensar é, ok, temos a camisa, a seguir quero-lhe pôr um colete. Mas antes de porem o colete,
Se ele tiver uma gravata, por exemplo, vestida, a gravata vai dentro do colete. Então ela tem que ser inserida antes do colete ser colocado. Então vamos fazer aqui os pormenores da camisa. Vamos traçar uma linha usando esta parte da esteca, ou se tiverem até uma régua, podem marcar aqui uma linha a meio. E no caso da gravata, se vocês usarem uma gravata, estes pormenores não se vão ver. Por isso vocês não necessitam de os fazer todos. E com um bico de pasteleiro, podemos usar para fazer os botões. Mas como eu estava a dizer, se eu colocar uma gravata mais o colete, possivelmente tudo isto irá ficar tapado. Então é trabalho que vocês não fazem se acrescentarem esses pormenores em cima. Então aqui a gravatinha, já vi que estava aí com o bico pasteleiro, fez os botões todos. Aqui a gravata, vamos mesmo cortar o formato de uma gravata, ou seja, mais estreito em cima. A parte de baixo não me interessa como é que ela vai ficar, ou seja, até posso cortar a direito, mesmo ela não sendo a direito, porque ela vai ficar debaixo do colete. Então, é um pormenor que eu não preciso preocupar. Vou colá-la aqui no meio. E como eu vos disse, ela acaba por tapar todo o trabalho fantástico que nós tivemos a fazer. E aqui no topo, vamos colocar então um triângulozinho, ou seja, fazem uma gota, achatam. E vamos posicioná-la aqui mesmo no topo, ao pé do pescoço. E o que precisamos é exatamente do mesmo tamanho, quase como se fosse o molde da camisa. E o que vamos fazer, até podemos marcar aqui o meio, só para termos noção. O que nós vamos fazer é seguir um pouco o desenho que está aqui no nosso molde, onde diz colete, que é, vamos criar aqui um triângulo em baixo, mais pequeno que o triângulo que vamos criar em cima. Ou seja, temos aqui o meio, eu vou só evidenciá-lo um pouco mais. Um triângulo aqui pequeno e um triângulo em cima maior. E aqui é mesmo importante a faca, porque ele faz este biquinho, com a esteca de rodas não conseguimos este efeito. Então, do lado onde temos o triângulo pequeno, que é a parte de baixo, vamos cortar assim na diagonal. Exatamente como temos no molde. E aqui, mais uma vez, podemos pôr então os botões. Se quiserem, podem aqui passar o pesponto. Ali do lado eu não vou passar porque o casaco vai tapar. Ou seja, poupem-se em pormenores que depois não se vão ver. E vou aplicar cola na parte de trás do colete. Deixa-me só virá-lo aqui para mim. Ou seja, a mesma coisa, puxar aqui esta parte. E ajeitá-lo aqui. Então, a seguir, nós vamos precisar de
lavar as mãos ou de pelo menos tirar um pouco este tom mais escuro, porque temos que fazer a gola aqui do nosso rapaz, que está sobre o colete, ou não, imaginem que ela estava dentro do colete, então aí nesse caso já teríamos feito. Como vamos trabalhando pastas claras, pastas escuras, é importante irmos limpando a bancada com um bocadinho de pasta e as mãos também, um bocadinho que vão descartando. Então, para aqui não é preciso muita pasta, Marina, é mesmo só um pouquinho, porque vamos cortar apenas uma tira. Pode usar aqui a esteca de rodas. E não queremos uma tira muito grossa, ou seja, pelo menos da grossura do pescoço. Ou seja, mais ou menos por aqui. Quem tiver cortadores de tiras, ótimo. E a tira é completamente direita e aqui também direita. Então eu vou tirar a medida. Então vou calcular aqui a quantidade de pasta que eu necessito. Com a tesourinha vou marcar. Aplico um pouco de cola aqui à volta do pescoço. E agora vou juntar as pontas de cima. Então, as pontinhas juntam aqui no topo. Então, para o casaco, vocês têm aqui o molde, mas eu vou-vos ensinar a tirar o vosso molde, porque depois vocês irão fazer bonecos de vários tamanhos. Então, começamos por esticar pasta, o formato de um rolo, e vou esticar para cima, que me dá a altura do tamanho do homem, e agora para os lados. Para nós tirarmos aqui a medida e o desenho do casaco, pegar aqui num pouco de papel de cozinha, vou tirar aqui a altura do nosso rapaz, ou seja, que eu quero que tenha o comprimento do casaco, um pouquinho mais acima, ou seja, quase ali até à gola, e corto, ou seja, já tenho a altura do casaco. Talvez mais um pouco, só retirar um pouquinho mais. Ok, melhor. Então temos aqui a altura. A seguir vou colocar esta ponta aqui à frente. Vou ajustar aqui ao rapaz e vou posicioná-la aqui à frente. E na zona do meio do colete, até consigo sentir aqui a linha, deixem-me só virar um pouco para mim. Eu vou traçar uma linha de baixo a cima, o meio. Vou girar e vou traçar uma linha no meio das costas, a direito. Ou seja, tenho o meio à frente e tenho o meio atrás. Vou pegar aqui no meio de trás, pegar aqui. E vou dobrar o papel por essa linha. E vou cortar. E fiquei com o modelo do casaco. Vou tirar para vocês. Aqui em cima eu posso já retirar um pouco. Daí se vocês olharem aqui para o vosso molde, a parte de cima é um pouco, ou seja, está um pouquinho na diagonal. Ou eu posso deixá-lo e usar posteriormente para fazer aqui a gola do casaco. Podemos ou retirar ou deixá-lo. Eu vou cortar este modelo aqui na minha pasta. E aqui sim, é melhor usarem aqui a esteca de rodas. Então eu vou abraçar só para testar primeiro. Às vezes a pasta, como tem plasticidade, ela estica um pouco. E está ótimo. Então depois de eu testar, muito importante é aplicar cola
principalmente na zona dos braços, porque é onde eu depois vou colocar os braços. E se esta zona não estiver colada, depois solta-se tudo. Então, esta zona é importante colocar. Vou colocar nas costas. É apenas um pouco. Tirem o excesso, se for necessário. E vou colocar aqui também nas laterais do colete. Só um pouquinho, porque eu vou deixar o meu casaco aberto. E ombros. Aqui neste cantinho dos ombros. Então, vou abraçá-lo. Juntar aqui bem a zona dos braços, costas. Aqui posso deixar solto. Zona dos ombros. Vamos achatar, juntar uma ponta com a outra. E vamos fazer essa costura da zona dos ombros. Ou seja, vamos usar a tesoura e cortar. E estas pontinhas, eu vou aproveitá-las para fazer já aqui a gola, pelo menos a parte de baixo da gola do casaco. Isto era aquilo que eu vos estava a dizer há pouco. Vocês podem usar ou não usar. Se hoje não os tivesse aqui colocado, vocês poderiam seguir aqui o molde do casaco. Aqui, cortando ele na diagonal. E depois acrescentariam aqui a parte do topo da gola. Então, pormenores que podemos fazer aqui com a nossa tesoura. Podemos cortar aqui o meio, atrás. Dar algum movimento. Aqui, se esta zona da frente, por exemplo, elas não estão iguais, ou seja, eu tenho que as acertar. Vou usar a tesoura e vou acertá-las, está uma maior que a outra. E vou colocar a parte da gola de cima. Esticar aqui um bocadinho de pasta preta e fazer exatamente aquilo que eu fiz à gola branca há pouco. Vou fazer agora com o preto. Vou cortar uma tira. Vou colocar aqui à volta. E vou cortar aqui. Um pouquinho de cola aqui juntinho. E temos aqui esta parte terminada. Aqui agora podemos pôr imensos pormenores, como botões, ou seja, repetir o mesmo processo usando o bico pasteleiro. Podemos pôr um mini bolso e colocar uma florzinha, por exemplo, no casaco, na lapela, não é? Para o mini bolso podemos usar apenas uma tirinha de pasta preta. Já agora poderíamos estar aqui a acrescentar imensos pormenores. As casas, não é? Se tem botões, também é preciso casas de botão. Podem usar a faca só para pressionar. Então vamos passar aqui às mangas. Vamos precisar de 30 gramas de pasta. E agora é um pouco a junção do que fizemos há bocado. Há pouco fizemos braços e mãos, agora vamos fazer braços e depois as mãos. E é bastante mais simples, porque não temos que fazer músculos. Então só temos que esticar um rolo de pasta. Lembrar sempre que os braços são mais, ou seja, quando vocês estão a fazer os bonecos, os braços são mais largos que as pernas. Estar aqui na diagonal. Mesmo seguindo o molde, é importante colocar, antes de fazer qualquer pormenor, colocar no nosso boneco
e ter a certeza do comprimento, exatamente como fizemos há um bocado com as mãos. Neste caso, no casaco, a manga do casaco irá dar mais ou menos aqui pela zona, deixem-me mostrar-vos. Porque depois ainda falta a mão que vem até aqui. Por isso será mais ou menos por aqui, quase pelo onde finaliza o casaco. E no casaco, uma coisa que vai acontecer é ver pregas, porque é roupa. Nesta zona onde nós marcamos o cotovelo, quando dobramos o braço, vai haver pregas. E as pregas vêm sempre dali da dobra e abre. Daqui e abre para fora. Eu vou deixar um braço dobrado e o outro direito, mas mesmo no direito às vezes podemos pôr pregas mais suaves, não tão vincadas, porque acaba por ser roupa, e a roupa faz sempre algumas pregas. Então aqui nestas pontinhas, na zona onde eu vou inserir as mãos, vocês podem abrir ou com o cone ou com o bobo, ou um ou outro. Então eu vou abrir primeiro e giro um pouco, coloco uma bolinha pequena, não muito grande, lá dentro e volto a repetir o processo. E eu esqueci-me de um passo muito importante, que é colocar cola. E vamos então aqui colar. Então, mais uma vez, quando estiverem a colar aqui, importante evitar pressionar aqui para baixo, ou seja, o movimento é contrário, quase para cima e aconchegar, que é para manter o ombro, esta parte aqui redondinha. Eu vou colar aqui o braço, ou seja, a zona que ele tiver em contacto com o casaco, eu vou aplicar um pouco de cola. Quando colam os ombros, olhem de cima, ou seja, daqui, para ver se eles estão os dois ao mesmo nível, se não está um mais à frente, outro mais atrás. E vamos repetir aqui o processo das mãos. Então agora para as mãos mais ou menos 1,5 gramas e agora é repetir o processo, ou seja, gotinha e fazemos numa, fazemos na outra, para conseguirmos ter as duas mãos o mais semelhantes possíveis e vamos então colar. Às vezes, para secar a mão numa determinada posição, até podem usar aqui um pouco da pasta da cor onde vão colocar. E o braço pode ficar nesta posição. É muito importante colocarem pouca cola na parte das mãos, que é para elas não escorregarem, porque a gravidade aqui ajuda imenso, não é? Puxa as mãos para baixo. Por isso é mesmo muito pouca cola para garantir que elas ficam lá firmes. Eu espero que tenham gostado então desta aula, que vos seja bastante útil e vemo-nos na próxima aula, onde terminaremos aqui este desafio. A seguir ao tronco vem a cabeça masculina, por isso até para a semana, até à próxima aula. Beijinhos doces e coloridos e pratiquem muito. Ok, obrigada.